Rádio Portuense. 25 de julho, vocês que estão a ouvir em www.radioportuense.com ou mesmo aqueles que nos escutam através da aplicação TuneIn ou quem já fez o download na nossa Google Play Store da Rádio Portuense. Muito obrigado por estarem na escuta, muito obrigado por estarem a acompanhar estas conversas de ouro com os cabos soltos. André, há pouco ouvimos o tema A Voz de Ferro. Sei que é um tema muito importante para vocês. Vocês acham que queres falar um pouco sobre esse tema? Sim, esse tema foi um tema muito importante porque fazia a ligação. O álbum já tínhamos mais ou menos estipulado os temas e faltava ali um elo de ligação que eu achava que era muito importante, que era o aparecimento do ditador. E então falei com o Paulo e perguntei-lhe se o Paulo não tinha ali nenhum tema escondido, algo que eu ainda não tivesse ouvido dele, para conseguir cumprir aquela parte, e ele felizmente tinha essa peça. Paulo, isso estava bem escondido para depois ser apresentado. Era por acaso não, penso que já tinha, pelo menos o riff inicial já tinha composto há algum tempo, que eu estava ali na prateleira à espera de ser atualizado. E na altura o desafio do André foi esta música que acabou por surgir já numa fase adiantada do projeto. A ideia do André era aqui caracterizar aqui um bocadinho a parte de ditador, ou seja, quando o regime nacional socialista entra em cena nessa cidade, e aqui caracterizar um bocadinho a parte em que o ditador mostra a sua vontade e o querer forçar a sua ideia perante a vila. E era preciso um riff ou uma ideia musical que demonstrasse essa ideia, e acabei por me lembrar dessa ideia musical que tinha e acabar por colocá-la. E depois a ideia também era colocar a voz do ator enquanto ditador ao longo da música. No início era para ficar a meio na parte calma, depois acabamos por colocá-la na parte mais agressiva da música e manter o resto enquanto instrumental. E acho que acabou por resultar bastante bem ao fluir do álbum. Como é que vocês se inspiram quando estão a criar as vossas músicas? Falando por mim, acho que me inspiro um bocadinho por tudo, ou seja, não há um processo que seja linear. Hoje pode ser uma ideia, um sentimento, amanhã poderá ser uma paisagem, uma notícia, ou seja, há tudo um pouco que nos pode inspirar. Claro que aqui quando decidimos fazer uma história e criar uma narrativa, acaba por haver aquela inspiração inicial, a ideia inicial, e depois definir os passos que a história irá ter. E portanto, a partir daqui acaba por tudo se encarregar nesse sentido da história. Não há uma liberdade tão grande de podermos divagar dentro da história. Mas as ideias iniciais acabam por surgir um bocadinho todo lado, pelo menos da minha parte. Sim, eu acho que esta questão toda da criatividade é uma coisa muito complexa, porque ela na realidade não existe. Desde os primórdios que os artistas se inspiram em artistas. Nós, enquanto artistas, inspiramos nos artistas que nós gostamos muito de ouvir, e esses artistas tiveram outras inspirações anteriores. Eu, por exemplo, sou um grande fã do John Mayer enquanto guitarrista, e quando comecei a estudar o estilo de tocar John Mayer, percebi que o John Mayer ouvia muito Stevie Ray Vaughan. Então fui ouvir Stevie Ray Vaughan e comecei a estudar Stevie Ray Vaughan, e eu percebi que Stevie Ray Vaughan ouvia muito Jimi Hendrix, era grande fã de Jimi Hendrix, e depois ouvia Jimi Hendrix e vi que Jimi Hendrix era grande fã do Albert King. E isto é uma lista que nunca mais acaba. Aqueles ícones da música que nós vemos como muito criativos e únicos, na realidade inspiraram-se em outros artistas. Isso não tem nada de mal. A única coisa que tem de mal é pegar uma ideia e copiá-la integralmente. Portanto, eu acho que esta questão da criatividade é tudo um pouco todas as influências que nós ouvimos, todos os estilos de música que nós gostamos e amamos e adoramos, e acho que está tudo misturado dentro da nossa cabeça de uma forma tão única e singular que não se distinguem. E quando nós nos queremos exprimir enquanto artistas, pegar numa guitarra, criar algo, sai de tudo um pouco desse lado, sai um lado mais melodioso de uma certa influência, sai um lado mais roqueiro de outra, e acaba por ser um tema. Na minha questão é exatamente igual ao Paulo, é um processo que nunca é igual. Eu dou por muitas vezes a acordar à noite com uma ideia na cabeça e gravar no telemóvel, por exemplo, cantarolar um pouco, e no dia seguinte acordo, pego uma ideia que eu tive e tento construir ali os acordes à volta, tento criar uma linha melodiosa. Outras vezes estou a brincar com a guitarra e sai um riff engraçado e começo a fazer à volta. E sim, é esse o processo criativo. E depois o grande desafio
é conseguir ligar isto tudo de forma a dar um trabalho único e um trabalho que se complementa música à música. Esse é que é o grande desafio e que, pronto, acho que conseguimos para a primeira vez. Agora o desafio é fazer cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. E já agora, fiquei agora a saber, acabaste de dizer também em off, que és tu que fazes os desenhos, o design gráfico destes teatros. Como é que te inspiras já agora para fazer estes desenhos gráficos? Nos desenhos. Pronto, então a inspiração dos desenhos é do álbum em si, não é? Eu estou a tocar, eu estou a tocar e estou a imaginar imagens. O álbum todo já tem uma história que o suporta bastante. E eu não gosto, ou melhor, não gosto, eu não gosto de dizer isso porque depois podemos acabar por vir a fazê-lo e estou a falar contra mim, mas eu sempre gostei muito dos álbuns que não têm a foto dos artistas na capa. Gostamos de coisas mais abstratas, gostamos de coisas diferentes, gostamos de marcar pela diferença e estamos aqui para ser assim. Portanto achámos que esta era uma forma bastante singular, assim, não é nada extraordinário, não é nada que já não tenha sido feito, mas diferente de apresentar um disco todo em desenho. O meu pai é artista, é pintor e é também professor de educação tecnológica, assim como a minha mãe. Sempre tive essa veia desde criança, mas nunca fui a fundo. Portanto, sei fazer uns rabiscos, mas para fazer esta capa e esta artwork deste trabalho tive que recorrer a muitas imagens externas, porque é como digo, eu sou músico, não sou pintor, mas pronto, dentro do que eu conseguia fazer foi o melhor que consegui. De facto, e eu acabei de dizer há pouco, e que se enquadra muito bem com a história toda do álbum, se enquadra-se perfeitamente. Eu ia fazer agora a gestão, e vou passar a música A Viagem de Volta. Não sei se querem fazer algum comentário a este tema. Sim, a viagem de Volta é um tema, é se calhar um dos meus temas favoritos do álbum, porque chegamos a uma fase em que o personagem principal da nossa história deixa de existir para a vida, morre, e nós não queremos deixar uma opinião muito vincada acerca disto, e essa música pode ser interpretada de duas formas. Ou o nosso personagem principal desaparece nos confins do universo até se transformar em átomos e no que ainda não existe, não é? O átomo que vem da palavra grega de algo que não se consegue cortar ao meio, ou então da perspectiva dualista de quem acredita que temos um corpo e temos uma alma, ou então de uma alma uma alma velha que acabou de falecer e que está a regressar ao corpo de um bebê e a renascer novamente. Quem estiver com atenção à letra apercebe-se muito facilmente desta ideia da música, e é engraçado como as duas vertentes, ou seja, as pessoas que acreditam na reencarnação e quem acredita no cessar da nossa existência enquanto seres humanos na nossa vida, fica satisfeito com a música e automaticamente interpreta a música à sua maneira. Era também um dos nossos objetivos, era que cada pessoa que ouça o álbum o interprete segundo as suas convicções, segundo as suas ideias, e interprete de forma diferente. Vamos então ficar com o tema A Viagem de Volta e nós voltamos já a seguir com os cabos soltos. Rádio Portuense.